Nós queremos saudar a todos com a graça e a paz de Jesus. Agradecer a Deus por mais uma semana, pelo cuidado do Senhor. Quero desejar que você tenha um bom dia na graça de Jesus. E para isso nós vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim. Esse texto se encontra lá em Filipenses 1, a partir do versículo 3 ao 8, que diz assim a palavra do Senhor. Agradeço a meu Deus toda vez que lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. É justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração. Pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a minha profunda afeição de Cristo Jesus. Amém? A gente tem vivido dias de saudades de todos vocês, de toda a igreja, mas eu sei que todo esse tempo vai passar. E logo em breve nós estaremos juntos aqui na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E eu gostaria de começar esse momento cantando uma canção, que ela é uma oração. E que nesse momento aí na sua casa, você juntamente com sua família, você possa pegar na mão da sua família, do seu esposo, seu filho, e que você possa entoar essa canção como forma de oração. Vamos louvar ao Senhor. Ela diz: Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Amém? Ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está
ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. E tem uma canção, que eu amo muito essa canção, que ela se chama Amigo de Deus, porque não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Nós temos vivido dias difíceis e o Senhor, Ele tem sido nosso ajudador. Vamos louvar ao Senhor com essa canção. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor.
meu povo, gente maravilhosa, abençoada da Igreja Batista Esperança. Esse mês de agosto vai ser, assim, algo para nós nunca mais esquecermos. Claro que diante dessas circunstâncias que temos vivido, da pandemia, do distanciamento, tudo ficou muito diferente. E nós decidimos que esse mês de agosto seria o mês em que nós vamos estar comemorando os 50 anos da Igreja Batista Esperança. E olha, eu quero te convidar para participar. Nós estamos preparando um mês muito diferente, tanto nas nossas celebrações. Nós vamos ter a conferência de aniversário da igreja. Será uma conferência que irá iniciar um marco na vida da igreja, que será algo que vai ser repetido. Nós queremos repetir isso todo ano. E o nome dessa conferência vai se chamar Avançar. Nós vamos ter como o nosso pregador principal e nosso preletor oficial, o pastor Lívio, Igreja Batista Viva, lá do Rio de Janeiro, um homem de Deus que tem, assim, desenvolvido um trabalho muito especial de grupos pequenos na sua igreja, e ele vai estar, assim, dando testemunho, vai estar falando do que Deus tem feito lá na sua igreja, e vai, claro, estar nos desafiando a vivermos esse evangelho de Jesus, nessa perspectiva de uma comunidade de casa em casa. Então eu quero lhe convidar para avançarmos juntos nessa experiência de vivermos esses 50 anos, revivermos. Então olha, vai ter muita coisa boa, a gente vai ter testemunhos, vai ter irmãos que vão estar falando, fazendo vídeos, apresentando coisas, histórias, e também contando, né, as suas histórias, para todos nós podermos assim desfrutar dessa experiência dos nossos 50 anos. Então eu quero lhe convidar a participar conosco. Olha, outra coisa importante, esse mês nós vamos estar dando um passo importante e nós vamos estar retornando às nossas celebrações presenciais. Então, olha, vai ser muito diferente. Claro, os irmãos vão conhecer todos os protocolos para poder entrar. A gente vai fazer vídeos ensinando, mostrando como vão ser as maneiras, como vai estar a disposição das cadeiras. Vai ter inscrição para poder participar das celebrações presenciais. Mas você que não vai poder estar aqui, não se preocupe, porque você vai poder acompanhar tudo via internet, canal do YouTube. Você vai poder acompanhar todas as nossas celebrações. Então, vem participar com a gente desse tempo em nome de Jesus, tempo de graça, tempo de celebração e de comemorarmos os nossos 50 anos de vida. Então, lhe aguardo esse mês de agosto para esse tempo de alegria na presença do nosso Deus. Meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Antes desse tempo de oração, eu só queria rapidinho aqui, para não me exceder muito, para trazer uma palavra aqui. Acho que há um mês atrás, mais ou menos, eu estava indo com Késia no HPM para fazer um tratamento de anemia, que ela foi diagnosticada lá no HPM. Aí eu não podia subir, né? Ela subia para ficar lá tomando medicação venosa e eu ficava lá embaixo, né, no estacionamento. Acho que eu fiquei lá, ficava umas 2 horas por dia, mais ou menos, 1h30 para 2 horas. E tinha a ala lá do pessoal, né? Infelizmente, esse período de crise sanitária que a gente está passando, tinha o pessoal lá, os enfermos com o Covid. E nesse dia até, infelizmente, veio uma pessoa, tinha ido a óbito, tinha os familiares lá na entrada do hospital. E eu fiquei lá olhando aquilo e fiquei pensando, e Deus ficou falando comigo ali, uma coisa que há um tempo eu não tinha me despertado. Meus irmãos, nesse período, antes de tudo isso que aconteceu, dessa reviravolta que nós tivemos em na nossa vida cotidiana, antes, onde estava o nosso coração antes disso tudo acontecer? Onde está o nosso coração agora, nesse período de turbulência que a gente está passando?
E pensando mais um pouco mais na frente, aonde estará o nosso coração? Onde estará o seu coração, meu irmão? Quando tudo voltar dentro da normalidade. A gente fica vendo muita coisa, conversando com muita gente. Tem gente que fica dando, graças a Deus que esse mês eu consegui juntar o dinheiro e paguei meu plano de saúde. Agora eu estou com o coração mais tranquilo. Tem outros que eu paguei o plano de saúde. Graças a Deus eu consegui comprar o remédio ali, um remédio que dizem que ajuda a combater a doença. Aí a pessoa fica mais calma, fica mais tranquila porque conseguiu comprar o remédio, tem estocado em casa. Outros estão, agora eu estou mais tranquilo porque falei com o meu chefe, eu não vou perder meu emprego, agora estou bem, vou conseguir trocar o meu carro. Outros estão, eu não vejo a hora que volte as academias, porque eu não sei viver sem malhar, eu estou esperando para malhar. Outros querem voltar a jogar futebol, outros querem voltar a frequentar os shoppings, outros, eu já vi gente até falando que não vejo a hora que volte a novela, para voltar a começar a novela. E meu irmão, eu tava pensando lá, com aqueles familiares lá que estavam bem tristes lá com a perda do doente familiar. Aonde é que está o nosso coração nesse período? Será que a gente está conseguindo aproveitar realmente essa oportunidade que Deus está nos dando de poder crescer e de poder sair daquela espiritualidade mais rasa e elevar o nosso pensamento, o nosso coração para outro patamar? Jeremias já falava lá, já falou na Bíblia que o coração é enganoso. A gente tem que ter muito cuidado aonde a gente está com o nosso coração agora. Meu irmão, onde é que está o teu coração? Onde é que está o meu coração? Será que está na segurança de um plano de saúde? Porque eu consegui pagar um plano de saúde? Será que está na segurança porque eu consegui arrumar uma pessoa que compra um remédio para mim? Onde é que está o teu coração, meu irmão, nesse período? Jesus falou que aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. E a gente deve procurar entender que a palavra de Deus é muito mais profunda do que tudo aquilo que a gente pode imaginar. A palavra de Deus, ela não está baseada no mero valor financeiro, o que é que você pode ou não, você pode deixar de fazer. A gente tem que procurar olhar para dentro de nós mesmos e buscar entender que só o caminho que leva para o céu, só Jesus Cristo pode confortar o nosso coração. Não vamos colocar a nossa esperança, feito eu falei aqui, em coisas materiais ou então em pessoas. Não, porque eu conheço uma pessoa que se eu tiver esse problema aqui, ele pode me ajudar. A gente tem que aproveitar esse período de deserto, como falando assim, de sufoco, de entristecimento, para a gente poder realmente conhecer mais e melhor das coisas de Deus. Eu gostaria de orar aqui por nós, de orar por todos aqueles que realmente estão precisando, de orar por aquelas pessoas que realmente querem buscar ao Senhor o único caminho que traz a paz e a felicidade. Amém, meu irmão? Vamos orar? Santo e eterno Deus, Pai Celestial, Senhor Jesus, mais uma vez em Tua presença, ó Pai, viemos Te pedir e Te agradecer, ó Deus. Te agradecer porque o Senhor tem sido conosco nesse momento tão difícil, Pai. Te agradecer, Senhor, pelas dificuldades, porque sabemos que de acordo com Tua palavra, meu Deus, é nas dificuldades em que nós amadurecemos mais espiritualmente, é nas dificuldades que o Senhor nos mostra o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas, ó Pai. Senhor, Te pedimos, ó Pai, por todo aquele, Senhor, que pede em Teu nome, Senhor Jesus, pelos doentes que essa hora estão nos hospitais, pelas crianças, por aqueles que estão presos injustamente, ó Deus, por aqueles que estão nas ruas, por aqueles que não têm, ó Pai, em quem se escorar. Ó meu Deus, ser com essas pessoas, ó Deus, e faz, ó Pai, que a gente entenda no nosso coração, Senhor Jesus, que só o Senhor é o caminho, a verdadeira paz. Só o Senhor Jesus é a paz real. É tudo aquilo que nós não podemos ter aqui nessa terra, ó Deus. Eleva os nossos corações. Não nos deixe, ó Pai, Te deixar, Senhor Jesus. Nos dá força, porque nós somos fracos, ó Deus. Nós somos pobres, ó Pai.
Ó meu Deus do céu, ser conosco, ser com essa igreja, ser com aqueles que clamam, ó Pai, em Teu nome, Senhor Jesus. É desde já o que nós Te pedimos e Te agradecemos no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Vem pra Jesus Cristo e a vida eterna vais gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não podes ser feliz. Se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução, só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor experimentar. Vem pra Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Amém. Meu irmão e minha irmã daí, a cada dia tem se aproximado o nosso retorno aos cultos presenciais, dia 15 e dia 16, que será o aniversário da nossa igreja, a conferência de aniversário, estaremos num tempo muito precioso aqui juntos. E nós temos feito um esforço muito grande para que possamos oferecer a você uma boa experiência, tanto para aqueles que vão estar aqui, como para aqueles que vão estar em casa. Então, nós estamos precisando muito investir nessa área tecnológica, em outras áreas, é claro, também. Nós precisamos dar conta de tudo que a igreja precisa, as suas contas que precisam ser pagas, e nós precisamos muito do seu envolvimento, precisamos muito da sua participação. Então, eu quero lhe convidar, em nome de Jesus,
a fazer parte também desse projeto e dessa área tão importante que é a vida financeira da igreja. Então, quero lhe convidar a participar dos dízimos e ofertas. As informações da nossa conta estão passando aqui, e aí você pode escolher a melhor forma de fazer isso, fazendo um depósito, fazendo uma transferência, ou se você assim desejar, você pode vir aqui no sábado, a partir das 14h30, tem irmãos aqui que também podem receber a sua doação, e assim, que Deus abençoe muito grande a sua vida. Estamos numa expectativa muito grande daquilo que Deus vai fazer nesse mês de agosto, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Então, Deus abençoe sua vida. A minha alma tem sede de ti, meu espírito anseia por ti, como criança, dependo de ti. Tua presença é descanso pra mim, alegria e conforto sem fim, mais do que tudo desejo a ti. A minha alma tem sede de ti, meu espírito anseia por ti, como criança, dependo de ti. Tua presença é descanso pra mim, alegria e conforto sem fim, mais do que tudo desejo a ti. Dia a dia tu me guias, me revela seu amor. Como posso agradecer tua vida e meu viver? Eu desejo estar contigo e teus braços me entregar. A ti eu quero sempre adorar. Eu te amo, ó Senhor, tu és meu maior amor. Estou apegado a ti, exaltar todo teu ser é o meu maior prazer. Já não sei mais viver sem ti. A minha alma tem sede de ti, meu espírito anseia por ti, como criança, dependo de ti. Tua presença é descanso pra mim, alegria e conforto sem fim, mais do que tudo desejo ti. Dia a dia tu me guias, me revela seu amor. Como posso agradecer tua vida e meu viver? Eu desejo estar contigo, em teus braços me entregar. A ti eu quero sempre adorar. Eu te amo, ó Senhor, tu és meu maior amor. Estou apegado a ti, exaltar todo teu ser é o meu maior prazer. Já não sei mais viver sem ti. Eu te amo, ó Senhor, tu és meu maior amor. Estou apegado a ti, exaltar todo teu ser é o meu maior prazer. Já não sei mais viver sem ti. A minha alma tem sede de ti, a minha alma tem sede de ti. Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Muito bom podermos estar juntos para louvarmos ao nosso Deus, e em especial nesse mês de agosto, em que vamos e estamos aproveitando para comemorar
os 50 anos desta igreja. Louvado seja o nosso Senhor por essa grande vitória. Como todos sabem, o aniversário mesmo da igreja é dia 10 de março, mas em razão de todas essas circunstâncias em que temos vivido, em razão de todas as dificuldades que envolve a pandemia, nós estaríamos até mesmo comemorando em maio, mas aí, em razão da pandemia, lançamos para o mês de agosto. Desde já eu quero que você esteja se preparando, porque esse mês vai ser um mês muito abençoador. É um mês em que vamos relembrar muita coisa da vida da nossa igreja, tudo aquilo que o Senhor nos fez viver durante esses anos. Então eu quero muito lhe convidar a estar com o seu coração preparado para muitas emoções nesse tempo. E olha, para começarmos esse mês, nós decidimos tratar sobre um tema que na verdade é uma palavra, mas que ela serve como uma orientação para aquilo que nós queremos viver. Diante desses tempos de pandemia, onde temos experimentado o distanciamento social, onde temos presenciado o sofrimento de muitas pessoas, nós decidimos que o tema para esse mês seria, ou é, o tema avançar. Nós queremos avançar como igreja, nós queremos seguir em frente como comunidade de Jesus, nós não queremos ficar parados no tempo, olhando para um lado, olhando para o outro, perguntando se o que vai acontecer. Não, nós queremos avançar. E eu quero lhe convidar para que nesse mês possamos estar refletindo sobre esse tema. Muito importante que você se envolva, que você saiba o que vai estar acontecendo durante esse mês, para que assim você vivencie toda essa experiência conosco. Então, meu irmão, vai ser assim um prazer podermos juntos viver esse tempo. E olha, dia 15 e dia 16, vai ser muito legal, porque nós vamos estar retomando as nossas atividades presenciais, vai ser muito bacana poder rever alguns irmãos, mas também vai ser a nossa conferência. Então, esse mês vai ser algo assim muito bacana. E eu queria iniciar essa série de mensagens, refletindo com você sobre a temática avançando na dependência de Deus. Nós não podemos começar a pensar sobre esses novos momentos que a nossa igreja vai estar vivendo, sem que o ponto de partida seja uma completa dependência do nosso Senhor Jesus. Para isso, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, nós vamos ler do verso 10 ao verso 20, e você vai ver como esse texto ele pode nos ajudar a entender a maneira como Deus pode trabalhar nas nossas vidas e como nós podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Então eu quero lhe convidar a juntos lermos esse texto, reúna a sua família, abra a Bíblia, acesse no seu aplicativo, ou você abre na sua Bíblia física, mas que você esteja lendo esse texto e que nós possamos estar acompanhando juntos a leitura e a reflexão na palavra do Senhor. Então, Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 10, diz o seguinte: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água,
de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Verso 17. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas, se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Louvado seja o nome do Senhor pela sua preciosa e rica palavra. Queridos irmãos, imagine você na expectativa de receber aquela casa que tanto desejou. Você se preparou ao longo de anos para finalmente desfrutar deste bem tão importante. Você ouve então do corretor: aqui está a chave de sua propriedade. Então você chora, se emociona e olha para os seus filhos e diz: este é o resultado de um homem que empenha seus esforços em conquistar os seus sonhos. Bem, não existe, na verdade, nada de errado em vibrarmos com a conquista de uma casa. Também não há problema nenhum em afirmar que esta conquista ela é o fruto do esforço do seu trabalho. Mas essa história serve como ilustração para o texto que acabamos de ler. Às vésperas de entrarem na terra prometida, após longos 40 anos de peregrinação no deserto, com uma ansiedade contida no peito, o povo de Israel precisa aprender uma última lição muito importante. Nada do que vocês conquistarem terão a ver com a força apenas de vocês. Essa lembrança será de vital importância, se eles desejam avançar na conquista dessa nova terra. Eles vão precisar aprender esta lição e colocá-la no seu coração. As recomendações se baseiam em alguns aspectos que, portanto, eu quero partilhar com vocês hoje à noite, nesse tempo onde celebramos o nosso Senhor. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós não podemos esquecer que do Senhor, ou não esquecer do Senhor, está relacionado a obedecer aos seus mandamentos. Esquecer ao Senhor é nutrir obediência aos seus mandamentos. Nós não podemos nos esquecer de que no Senhor e a partir dos mandamentos do Senhor é que nós podemos dar prosseguimento aos projetos das nossas vidas. Nossa natureza, ela denuncia muitas vezes a nossa ingratidão. Veja o que ele diz, depois, no verso 10, depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Queridos, nós não podemos nos esquecer de que o nosso coração, ele precisa ser grato. Nós precisamos eliminar, nós precisamos tirar
essa natureza, nós precisamos denunciar essa natureza de ingratidão. Nós precisamos dizer e afirmar que na maioria das vezes nós somos extremamente ingratos. Às vezes nós olhamos, vamos pensar nesse contexto que estamos vivendo. Eu sei que muita gente sofreu, muita gente tem sofrido, algumas pessoas perderam entes queridos, pessoas tiveram suas vidas machucadas, pessoas ficaram desesperadas, alguns com seus parentes internados sequer conseguiram se aproximar deles, alguns perderam, tiveram que enterrar os seus parentes, sem poder ter tido um tempo de reflexão, um tempo de despedida. Simplesmente a vida foi muito cruel, e assim as coisas se acabaram de uma hora para outra. Outras, por outro lado, foram privadas desse sofrimento, talvez não sofreram tanto, talvez tenham aproveitado esse tempo para repensar sua vida, em sua casa, com sua família. Enfim, o que acontece é que diante de quadros em que muitas vezes nós podemos até nos sentir bem, nós precisamos ter um coração agradecido. Nós precisamos lembrar que o nosso Deus é aquele ao qual nós devemos sempre nos voltar para Ele com um coração de agradecimento. Para avançar, nós precisamos aprender a reconhecer que em muitos momentos da nossa vida, nós somos extremamente ingratos com o Senhor. Mas também, quando avançamos para conquistar nossos sonhos, precisamos saber onde o nosso caráter será forjado. O verso 11 ele diz: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhe ordeno. Queridos, nós precisamos aprender. Eu acho que é algo que nós a cada dia precisamos internalizar na nossa mente, que nos mandamentos do Senhor serão forjados o nosso caráter. O nosso caráter é forjado na palavra, na obediência aos mandamentos do nosso Deus. Se nós queremos conquistar aquilo que está diante de nós, e aqui, olha, deixa-me abrir um parêntese, poderia ter falado isso antes. Veja, não é que o texto de Deuteronômio, ele está dizendo que nós vamos conquistar uma terra, não é que ele está dizendo que o que aconteceu com Israel é o que vai acontecer conosco. Não, o que nós estamos extraindo aqui são os princípios pelos quais Deus estabelece com o seu povo, que serve de parâmetro e de modelo para a nossa própria vida, serve para a nossa igreja, serve para a nossa vida pessoal. Uma coisa foi o que aconteceu com Israel, com o povo de Deus lá no deserto, outra coisa é o que acontece conosco, mas o princípio continua sendo o mesmo. O princípio de obedecer a palavra do Senhor, o princípio de reconhecer a nossa fragilidade e a nossa completa dependência do Senhor Jesus. É por isso que a ideia é que nós estamos avançando, mas estamos avançando na dependência do nosso Deus. Portanto, um outro tema, um outro assunto que nós observamos nesse texto é que o orgulho pode ser um mal perigoso ao avançarmos. Precisamos ter a humildade de reconhecer a nossa fragilidade. Olha o que ele diz no verso 12: não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração ficou orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. O orgulho, ele pode ser um mal perigoso.
ele pode ser aquilo que corrói a nossa vida, que corrói a nossa percepção e o nosso entendimento de dependência do Senhor. Ao avançarmos, nós precisamos ter a humildade de reconhecer a nossa fragilidade. Nós não podemos agir de maneira orgulhosa, presunçosa, autossuficiente. Nós precisamos depender e aprender a depender do Senhor, a nos colocarmos diante do nosso Deus, a humildemente dizer para Ele: nós não somos super-heróis, nós não somos tudo isso que muitas vezes acreditamos e muitas vezes falamos para as pessoas que somos. Na verdade, o que nós somos são pessoas fracas, frágeis, vulneráveis. Veja, diante de uma situação como essa que nós temos vivido, quantas pessoas não têm sido afetadas emocionalmente, quantas pessoas não têm ou entrado em profunda depressão por não suportarem o fato do distanciamento, o fato de não se verem, o fato de não ver os seus familiares. O testemunho que a gente tem ouvido, essa semana mesmo, eu pude conversar com uma família em que foram visitar no dia dos avós, domingo, semana passada, e aí foram visitar a avózinha, e os meninos tiveram que ficar do lado de fora, ninguém pode entrar na casa, tem que ficar. E você imagina que tem algumas pessoas que não sabem lidar com isso, que não conseguem lidar com essa situação. Resultado, essas pessoas começam a entrar em uma tristeza profunda, em uma amargura profunda, porque assim somos nós somos frágeis, nós somos limitados, a nossa vida não é tudo isso que muitas vezes a gente imagina ser. E veja que nessa parte do texto, que Moisés está tentando conduzir o povo, Deus usando Moisés, é que, olha, quando vocês entrarem na terra, não se achem autossuficientes, não sejam orgulhosos. Aliás, vale salientar, eu já disse isso outras vezes, em outros momentos, citando, por exemplo, 1 de Pedro, quando ele diz que Deus é um Deus que ele resiste aos soberbos, ele resiste aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. E nós precisamos aprender a ser humilde diante do Senhor, reconhecendo a nossa fragilidade e a nossa total e completa dependência dele. Queridos irmãos, mas existe um segundo aspecto que envolve esses textos, esses versículos que lemos a partir do verso 10. Deus, ele demonstra a sua força na nossa humilhação. Olha que coisa impressionante, quem nos conduz no processo é Deus. Se nós estamos falando em avançar, se nós estamos falando em prosseguir, em mirar para frente, em olhar para frente, em seguir nessa direção daquilo que é novo, daquilo que está para vir, era o que estava acontecendo com Israel. O povo de Israel não sabia exatamente todos os detalhes da terra em que iriam conquistar, era o novo. Eles sabiam de uma coisa, que Deus tinha dado aquela terra a eles. Você sabe o que é que Deus tem nos dado? Deus tem nos dado a perspectiva de um novo futuro, de um novo momento, e Ele convida a sua igreja a participar desse grande momento em que vai envolver talvez uma igreja renovada, que valoriza mais as pessoas, que valoriza mais os relacionamentos, que valoriza mais cultuar ao nosso Deus, que valoriza mais a intimidade com o Senhor, o relacionamento com o Senhor. Essa nova igreja que está começando a despontar diante de um cenário de caos, é uma igreja que serve de paradigma e de modelo. É por isso que eu quero convidar você a avançar com a gente, a avançar conosco nesse novo momento em que Deus está preparando a sua igreja. Portanto, eu preciso compreender que Deus é quem conduz os processos. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês. Minha gente, que Deus poderoso, que Deus maravilhoso, que Deus que nos ajuda a enfrentar os desafios da vida. Esse é o mesmo Deus, o Deus que
que guardou Israel, que protegeu o povo dos escorpiões venenosos, das serpentes, da sequidão, do deserto pavoroso. Esse Deus é o mesmo Deus que nos conduz nos tempos de pandemia. É o Deus que está querendo abrir para nós uma nova perspectiva, uma nova oportunidade. Então eu quero lhe convidar a colocar o seu coração, a pôr a sua mente nesse novo momento em que nós estamos para viver. Se nós aprendemos que Deus é aquele que conduz os processos, Ele também é aquele que sustenta os processos. Verso 16 ele diz: e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Deus é o Deus que conduz os processos, Deus é o Deus que sustenta os processos. Quem quer avançar, quem sabe que precisa conquistar o futuro, precisa aprender a estar debaixo do sustento e da condução do nosso Deus. Eu quero lhe convidar a crer nesse Deus que nos sustenta, nesse Deus que enquanto estamos vivendo esse deserto, Ele está nos sustentando e está nos dando direção, está nos conduzindo. Não estamos perdidos, não estamos desesperados, não estamos angustiados, estamos convictos de que o Senhor continua no controle de todas as coisas e Ele continua conduzindo a sua igreja. É aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, quando ele diz para os maridos amarem suas esposas assim como Deus ama a igreja e se entrega por ela. E aí ele diz uma coisa interessante, que Deus tem purificado a sua noiva, tem purificado a sua igreja. Ele tem ajudado e conduzido o seu povo a encontrar o caminho certo. Eu sei e eu entendo que muitas das nossas igrejas locais, elas acabam cometendo equívocos, percalços. As nossas igrejas muitas vezes não compreendem a essência da palavra de Deus, de uma verdade que transforma as nossas vidas, que revigora a nossa alma, que muda a nossa perspectiva. E muitas vezes as nossas igrejas estão presas a conceitos denominacionais, a estruturas. Muitas vezes estamos presos a uma tradição que é importante, mas que não pode ser aquela que conduz a vida. Nós precisamos aprender a viver algo novo, a aprender a não adaptar no sentido de que nós vamos nos conformar a este mundo, mas entendermos as transformações culturais e sabermos como o Evangelho pode se apresentar diante dessa cultura diferente, desse mundo de cabeça para baixo, como uma alternativa. Veja, o Evangelho de Jesus como uma alternativa para um homem perdido, sem referencial, sem nenhum conceito importante para a sua vida. Queridos irmãos, acreditem, nós precisamos avançar. A igreja não pode também ficar parada, olhando e reclamando e dizendo: agora como é que vai ser? O mundo cada dia está pior, cada dia você escuta as transformações no comportamento das pessoas, a cultura tem engolido as pessoas, tem transformado as pessoas em gente egoísta, o consumo, as pessoas só pensam em si mesmas, só pensam nos seus próprios prazeres, nos seus desejos, ninguém está preocupado com ninguém, a miséria está correndo solta, a morte, a violência. E aí a gente começa a pensar e dizer: não tem jeito, não tem futuro. Então pode não ter para você, mas a igreja do Senhor, ela é o sinal de Deus no mundo, de que no reino de Deus que está próximo, Ele é a solução. O reino de Deus é finalmente a conclusão e o fechamento dessa história. Então eu quero lhe convidar a confiar no Senhor. Bem, se você tem confiado e dependido de um monte de coisa aí, seja de uma ideologia aqui, de outra ideologia lá, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu quero, na verdade, lhe convidar a centralizar
e a focar sua mente no reino futuro. Se você entender o reino de Deus, você entende como nós podemos ser meios e canais que Deus usa para transformar a nossa sociedade e sinalizar neste mundo aspectos abençoadores e transformadores do reino de Deus. Portanto, lembrem-se, é um ato de reconhecimento da soberania e da providência do Senhor, de que Ele é aquele que nos conduz e Ele é aquele que nos sustenta. Finalmente, um terceiro aspecto que nós encontramos na leitura e na reflexão dessa caminhada do povo de Israel na entrada da terra de Canaã, é que há uma tendência à autossuficiência pode ser sinal para a derrota. Veja só, quanto mais eu me sinto tendencioso a ser o próprio Deus da minha vida, mais eu estou perto e mais isso sinaliza a minha derrota. Não ponha fé na sua força ou na força do seu braço. Não ponha fé em você mesmo. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Não, meu querido, não cometa esse equívoco. Não ponha a sua fé na força do seu braço. Não ponham. Nossa capacidade para avançar e conquistar os sonhos vem do Senhor, vem do nosso Deus. Por isso que no verso 18 ele diz: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Portanto, não ponha a confiança no braço, na força do seu braço. Na verdade, reconheça que a nossa capacidade de avançar só é possível quando nós entendemos que as nossas conquistas e os nossos sonhos, eles vêm do Senhor. Veja só, por mais que você conquiste projetos, por mais que você conquiste sonhos, objetivos pessoais, por mais que você alcance resultados importantes, por mais que você tenha uma casa própria, por mais que você tenha um carro, por mais que você tenha uma família, sejam as conquistas que você tiver, lembrem-se, tudo que nós temos vem do Senhor. É Ele que nos dá. E sabe, mesmo que eu entenda que eu fui um canal, o meu braço, o meu esforço, o meu intelecto, mas eu compreendo que no centro de tudo isso, que no cerne de tudo isso, está o Senhor. Não é que, pelo fato de eu pertencer ao Senhor, eu sei mais do que uma pessoa que não conhece o Senhor. Não é que eu faço mais coisas porque eu sirvo ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Não é essa a ideia. A ideia é que eu reconheço que toda a minha vida, que todas as minhas forças, que todas as minhas conquistas, elas, se foram alcançadas, é um reconhecimento que nós fazemos da nossa completa dependência do Senhor. Porque só respiramos porque Ele é o Senhor da vida. Então, queremos reconhecer que a nossa vida, que o nosso esforço, ele depende do nosso Deus. Portanto, a nossa capacidade vem dele. A autossuficiência pode nos levar à idolatria e finalmente sermos rejeitados pelo Senhor. Olha o que ele conclui, como ele conclui.
essa parte do capítulo 8, mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem todos os deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Meus irmãos, a autossuficiência, ela gera no nosso coração um sentimento idólatra. Idólatra porque nós começamos a acreditar que a nossa própria criação é capaz de fornecer para nós força e vigor para vencermos os desafios que são postos diante de nós. Não é possível. Acredite no que eu estou lhe dizendo. Isso gera idolatria. É uma confiança exagerada na criação. É quando eu começo a acreditar que o resultado final, que a glória final, ela é resultado ou da minha força, ou da minha expertise, ou de algo que foi criado, ou de uma ideologia, ou seja lá do que for. Olha, eu quero lhe dizer uma coisa, toda idolatria gera no coração de Deus um sentimento de rejeição. Porque Deus é um Deus que se coloca a nosso favor, mas Ele requer e Ele pede a nós que o reconheçamos como o único Senhor. Pode soar egoísta? Talvez, mas o que eu quero lhe dizer é que vale a pena confiar nesse Deus todo-poderoso. É muito frágil a ideia de que podemos confiar na nossa própria capacidade. É interessante porque essa semana eu estava lendo um artigo em um jornal, em um site, e a temática lá, o título da matéria era a ideia de que nós não somos tão bons assim. É difícil nós vermos isso. Fazendo uma reflexão em cima daquilo que Rousseau coloca, né, o antigo filósofo, que coloca a ideia de que nós somos o bom selvagem, de que nós precisamos retornar àquela natureza primeva, em que todos eram bons, inocentes, e aí a matéria começava a apontar que a história, na verdade, e os próprios achados arqueológicos, eles apresentam, na verdade, uma versão diferente daquela que esses homens tentavam encontrar, de uma sociedade perfeita, de uma sociedade primitiva, mais boa, de pessoas que se amavam, que se respeitavam, que não lutavam por propriedade. Aí começa toda aquela história, e ele apresenta, na verdade, que as sociedades antigas, elas lutavam, que era muito mais perigoso viver antigamente do que viver hoje. Veja só, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós precisamos confiar no nosso Senhor e no nosso Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos entender que nós não temos essa força e esse poder todo que muitas vezes nós achamos, que nós somos bons, que nós somos boas pessoas, que o que nos corrompe é o meio apenas. Não, nós temos uma natureza pecaminosa. Existe algo dentro de nós que luta o tempo todo para rejeitarmos a Deus e enfrentarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes, para justificarmos as nossas falhas, os nossos pecados, nós transformamos Deus num ídolo ao nosso gosto, à nossa vontade, e queremos capturar Deus dentro de um universo que atenda aos meus desejos e às minhas vontades. Esse Deus que nós sabemos que o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, é um Deus que transcende tudo isso.
É um Deus do qual nós precisamos nos humilhar na presença dEle e reconhecer o seu poder e a sua majestade. Portanto, irmãos, vejam só, primeiro, nós precisamos lembrar de não esquecer que esquecer do Senhor pode estar relacionado à ideia de desobediência aos seus mandamentos. Segundo, Deus, Ele demonstra a sua força na nossa humilhação. E finalmente, há uma tendência nossa de autossuficiência que pode ser um passo para a derrota. Diante desses quadros, ou desse quadro que nós colocamos, há uma coisa que nós precisamos aprender: a nos humilharmos diante do Senhor. Diante de um novo momento, diante desse avançar, dessa posição, dessa tomada de decisão, de avançar, nós precisamos reconhecer a nossa dependência do Senhor. Como temos avaliado nossas conquistas? Temos de verdade confiado em nosso Deus? Temos creditado a Ele os resultados dos nossos empreendimentos? Eu espero sinceramente que você tenha confiado em Deus e esteja lembrado que tudo que somos e temos só é possível por sua providência. É um reconhecimento íntimo de nosso ser admitir que somos frágeis. É uma virtude reconhecermos que para avançar em nossos sonhos e projetos, precisamos dar a Deus a glória que lhe é devida. Este mês será para lembrarmos que apesar de todas as dificuldades, podemos avançar. E nada melhor que começarmos reconhecendo que todas as nossas conquistas provêm do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, que este mês seja um mês para nós vermos a manifestação do poder do nosso Senhor Jesus. Que este mês seja uma oportunidade de vermos o Senhor agindo de maneira poderosa na nossa vida. Eu quero lhe convidar a avançarmos, reconhecendo em primeiro lugar que para avançar precisamos depender do Senhor. Precisamos nos colocar diante dele humildemente, reconhecendo a nossa fragilidade e a nossa incapacidade de darmos conta de qualquer coisa que seja relacionado à nossa vida, à vida dos outros. Portanto, eu quero lhe convidar para orarmos nesse instante e colocarmos diante do Senhor as nossas vidas. Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de iniciarmos esse mês de agosto, pensando em como nós podemos avançar para o futuro que se abre diante de nós. Os desafios serão grandes, vamos ter que aprender muita coisa, vamos ter que reaprender algumas outras, mas a única coisa que nós queremos de verdade, Senhor, é nos colocar diante de Ti, é reconhecer a nossa fragilidade e dizer para o Senhor que nós precisamos do Teu auxílio e da Tua ajuda. No final de tudo, queremos olhar para o passado, olhar para trás e dizermos juntos: não foi a força do nosso braço que conquistou o que temos hoje, mas foi a bondosa mão do Senhor, a força do seu poder e a sua generosidade em nos convidar em fazer parte do projeto que é seu. Deus amado, muito obrigado. Abençoa tudo que vamos vivenciar durante esse mês. Esse é a abertura, é o primeiro momento. Nós vamos ter outros momentos importantes, mas nós queremos que essa igreja seja uma comunidade viva para a glória do nome de Jesus. Que seja um povo que ama apaixonadamente ao Senhor, que está pronta para trabalhar, pronta para se envolver com a Tua obra. Muito obrigado, Senhor. Nós te oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém.
meu irmão e minha irmã, então, que Deus lhe abençoe, que Deus dê a você uma semana muito abençoada. E assim, queridos, esteja acompanhando pelas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube, esteja acompanhando tudo que vai acontecer na vida da nossa igreja. Então, uma semana abençoada para você. Nos encontramos próximo final de semana, se Deus assim nos permitir. Meus irmãos, nesse tempo de isolamento social, onde temos tentado cuidar um dos outros, muitas vezes a gente tem ouvido as pessoas falando se vale a pena ou não fazer esse momento da ceia do Senhor, nesse formato. Mas eu quero, acima de qualquer outra coisa, lembrar você que a ceia, ela é uma oportunidade que temos também de juntos, em família, podermos lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Nosso Senhor Jesus, Ele entregou sua vida por cada um de nós, e a igreja reunida, seja nesses tempos nas casas, seja reunida presencialmente num prédio, todo mundo juntos, aqui como parte do louvor está aqui com a gente, participando desse momento, aonde nós estamos, e se estivermos com outra pessoa, nós podemos celebrar juntos a morte de Jesus, lembrando a morte de Jesus, sua ressurreição, seu sangue vertido na cruz do Calvário, seu corpo que foi moído por nós. Então eu quero convidar você a participar desse tempo, lembrando daquilo que o nosso Senhor fez. Outra coisa importante é que a ceia, ela nos ajuda a consolidar a importância da unidade do corpo de Jesus. Mês passado nós falamos sobre isso, falamos sobre a importância de caminharmos juntos, da igreja unida, mesmo na diversidade, caminhando unidos. Esse mês agora nós começamos uma nova série falando sobre avançar. Então nós avançamos nessa unidade do corpo de Jesus, lembrando da sua morte, lembrando daquilo que ele sofreu por nós, lembrando da sua ressurreição, e a Bíblia nos recomenda que nós devamos fazer isso até o dia do seu retorno. Então eu quero lhe convidar a participar desse tempo de celebração ao nosso Deus. A palavra do Senhor, ela nos lembra disso, dizendo o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Diz que da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice no meu sangue, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, como um ato também de proclamação, de anunciação do amor de Jesus, eu quero convidar você a fazer parte do pão e do vinho nesse momento. Quero lhe convidar a orar nesse instante, agradecendo ao nosso Senhor Jesus pela sua morte, pela vitória do nosso Senhor na cruz. Vamos orar. Pai bendito, nós louvamos o teu nome, nós rendemos ao Senhor graça, rendemos ao Senhor louvor, louvamos ao Senhor por cada vida nesse instante que participou desse momento tão importante para a memória da igreja. Acima de tudo,
lembramos que esse momento, ele anuncia a vitória de Jesus, mas ele também anuncia a unidade do corpo do Senhor, que é unido na morte de Jesus. Portanto, a sua morte faz de todos um único homem, um único povo. Nós te louvamos por isso, Senhor, e te agradecemos, porque esse tempo nos faz entender como nós somos importantes um para o outro e como o Senhor é aquele que nos vincula, aquele que nos une. Muito obrigado por esse tempo em que podemos lembrar a tua morte, do teu sofrimento, da tua ressurreição e como tudo isso une a tua igreja. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida nesse tempo onde celebramos o nosso Senhor Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Estamos chegando ao final do nosso momento de louvor e adoração ao Senhor. E nós queremos agradecer a Deus pelo cuidado e as bênçãos do Senhor derramadas em nossas vidas. Quero desejar para você uma boa semana na graça e na paz de Jesus.
E nós vamos louvar ao Senhor com uma canção que ela diz assim: não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Que essa canção você possa fazer uma reflexão durante a semana através dessa música que nós vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Porque não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Que o Senhor esteja lhe abençoando durante essa semana. Amém? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor. tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra,